no Trilegal de Verão. A professora Aline Tomé vai trabalhar excelentes dicas sobre como melhorar 3 habilidades trifundamentais para o sucesso profissional que você quer lapidar: a leitura, a escrita e o trabalho em grupo. Muita leitura na faculdade, na sua pós-graduação? Muitos trabalhos para redigir e entregar? E os trabalhos são em grupo, não dependem apenas de você, ela será ainda mais importante na sua carreira profissional. Vamos refletir juntos o que nos torna melhores em cada uma dessas habilidades acadêmicas e profissionais. Jair, Trilegal de Verão, começando. Olá a todos, como estão? Trilegal de Verão, e a gente segue com os nossos vídeos especiais sobre formação acadêmica e profissional e sobre métodos de pesquisa, né? Semana passada, então, vocês devem ter visto o vídeo com o professor Fred Dias a respeito das questões metodológicas, e essa semana é comigo de novo, né? Vamos para o nosso terceiro vídeo sobre formação acadêmica e profissional, né? E, bom, antes de começar, lembre-se sempre, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos nossos vídeos que vão sendo lançados, e deixe seu like, comente, compartilhe, esclareça suas dúvidas. Especialmente nessa sequência de vídeos, é muito importante que vocês aproveitem e façam as suas perguntas, para que a gente possa, então, dar um retorno melhor a respeito desses temas, tá bem? E, bom, nesse terceiro episódio de formação acadêmica e profissional, o nosso tema é talvez um dos mais simples, mas que mais angustia cotidianamente, né, os estudantes dos cursos de humanas em geral e de relações internacionais também, obviamente, que é como estudar, né? Como sobrevivendo a um curso de humanas, fazendo leituras, resenhas, fichamentos, trabalho em grupo, muita coisa, né? E é assim mesmo, gente. Então, uma vez que é assim, como que a gente pode se organizar para levar isso da melhor maneira possível, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer isso aqui muito num formato de bate-papo e falando a partir do conhecimento que eu tenho, das minhas experiências aí nessa longa estrada da vida acadêmica, de uma jornada que é pessoal e interativa com muita gente, né, que já passou ali pelos bancos da universidade aonde eu dou aula, né? Já aí paro para pensar, estamos indo para 14 anos e meio, quase 15, né? Então, dessa experiência que eu gostaria muito de compartilhar, além, claro, das pesquisas, dos estudos, dos levantamentos de dados. Mas, sem muito mais delongas, vamos lá. Como sempre, gente, eu vou separar 3 pontos principais para conversar a respeito com vocês aqui, tá? Primeiro deles, eu quero falar sobre as muitas leituras, o que fazer com tanta leitura, como lidar com isso. Segundo, como que eu tenho um melhor desempenho escrevendo os meus trabalhos, escrevendo meu TCC. Vou entrar um pouquinho na seara do que o Fred está discutindo, mas ainda nem método, é realmente a parte do sentar e fazer, seja o TCC, seja os seus trabalhos, ou algo que você precisa apresentar para as disciplinas que você está cursando, tá? E o terceiro ponto, trabalho em grupo, famigerado trabalho em grupo, né? Já era super comum os professores passarem trabalhos em grupo, e parece que ficou mais ainda na pandemia. Vocês tiveram essa impressão, né? Nesse formato remoto de aula que muitas universidades adotaram forçosamente, às vezes por um período maior ou por um período menor, se tornou muito comum usarem dessas estratégias, né? Fazer trabalho em grupo. E aí vocês faziam trabalho em grupo na maioria das vezes virtual, né? Porque estava todo mundo obrigatoriamente em isolamento. E, bom, de qualquer forma, em maior ou menor escala, trabalho em grupo, em geral, é um tema que desperta, né, atenção em muita gente. Então, vou falar um pouquinho a respeito disso. Vamos começar, então,
com o primeiro tema que eu queria abordar aqui. Muitas leituras, gente, o que fazer? Pessoal, olha, provavelmente não é a primeira vez que você está ouvindo isso e nem vai ser a última, mas eu vou reforçar isso aqui. Gente, se você está na faculdade, você precisa separar um tempo para estudar. Eu sei que nem tudo é perfeito, eu sei que muita gente trabalha, eu sei que são muitas demandas, mas não adianta a gente achar que vai se entupir de tarefas e que sem ter um horário reservado para estudar, a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Não vai, tá? Então, às vezes não é no mesmo período do dia, não são nos mesmos dias, mas você precisa se organizar realmente para isso, tá? Então, isso é uma questão importante. Segundo, pedagogicamente, dizem que nem sempre é a melhor opção, mas cada um tem as suas melhores estratégias de estudo. E o que eu estava dizendo de pedagogicamente, nem sempre isso é muito recomendável, uma vez que a gente tem tantas leituras, fazer anotações, às vezes no próprio texto, riscando, né? O texto ali, marcando, etc. Para muita gente funciona, para outros, né? E aí é disso que eu estava falando, já vi alguns pedagogos comentando, né? Que se você marca um texto na primeira leitura que você faz, depois da segunda leitura ela não acontece, porque você vai em cima só daquilo que está marcado. De qualquer forma, para muita gente isso funciona, tá? Então, se você não quer riscar seu texto, faça suas anotações em algum lugar, tá? Se não, no próprio texto, rabisca, comenta, escreve do jeito que você achar melhor. E isso hoje em dia, é claro, pode ser feito tanto no texto impresso, que cada vez menos é usado, quanto nos textos virtuais, seja no seu computador, seja nos seus tablets, no celular. Existem recursos ali para que você marque e faça anotações no seu texto. Faça isso, tá? É uma espécie de diálogo interno que você estabelece com você mesmo e pode ajudar muito no absorver esse conteúdo. Segunda questão que eu queria levantar aqui sobre essas estratégias, gente, boa e velha resenha ou fichamentos são, né, estruturas textuais diferentes, mas aí eu não vou ficar detalhando o que é um, o que é o outro, não. Quem tiver essa curiosidade ou quiser diferenciar, dá uma busca no Google, vai em alguns sites especializados que vocês conseguem encontrar isso. O fato é, você ter as suas próprias anotações pode ser uma ótima estratégia para você absorver esse conteúdo e estabelecer esse diálogo interno com você mesmo para que você compreenda aquilo que está sendo estudado, tá? Repito, vai de cada um. Para algumas pessoas super funciona escrever, para outras pessoas nem tanto. Para algumas pessoas só o ler é mais do que suficiente, para outra imagens, vídeos são muito importantes. E aí é uma outra questão, né, que eu queria entrar aqui. Tecnologia e estudo. Tecnologia, gente, ajuda demais no campo de possibilidades que a gente tem para estudar. Tem gente que nem sabe mais o que é livro impresso, só tem e-book ou trechos de texto que são muito comuns, né, em formato PDF, salvo nos seus gadgets, no seu computador, no seu celular, no seu tablet. E, bom, nem pega o impresso. Tem gente que ainda é dependente ou prefere os impressos. Vai também de cada um e das possibilidades que cada um tem, né? Mas a questão é que o uso dessa tecnologia, gente, tem que ser ao nosso favor e não para atrapalhar a gente, tá? Então, o mais importante quando a gente está estudando, tem hora que a gente tem que lembrar do óbvio, mas é importantíssimo nessa era da tecnologia. O mais importante é a gente aprender. Então, não importa se eu conheço o aplicativo X, se eu uso o Planner Y, se o meu caderno virtual é XYZ, se eu conheço plataformas que têm muitos dados, se eu não estou aproveitando aquilo. Entende qual é o meu ponto? Então, às vezes é melhor você usar o velho e bom caderno, né, escrito mesmo, impresso, se aquilo ali é útil e na simplicidade te ajuda a aprender, do que você ter 1000 aplicativos que vão te mandar lembretes, que vão separar as suas estruturas ali, deixar tudo organizado, porque a organização é importante para estudo.
Não adianta você ter tudo isso se você não estuda, se você não está absorvendo, se você não está aprendendo o conteúdo. Então, gente, lembre-se, às vezes quando a gente está muito angustiado com, não sei usar esse aplicativo direito, então não fiz as anotações, se pergunta, estou aprendendo? Está sendo eficiente? Continua. Não está? Deixa isso de lado e usa algo que seja mais adequado para esse objetivo final, que é o aprender, tá? Então, organize de alguma forma um lugar para você guardar as suas anotações, as suas resenhas, arquive, organize, constantemente limpe ali suas pastas, faça aquilo da maneira mais sistemática que faça sentido para você, que depois de algum tempo você possa consultar e você encontre aquilo que você está precisando, tá? Então, continue usando essas estratégias antigas, complemente com as novas, mas vou usar um termo que é super antigo para vocês, nem vai fazer tanto sentido, quando a gente usava especialmente apresentações em PowerPoint, que é a ferramenta de apresentações do Windows, né, como vocês muito bem devem saber. Quando aquilo ainda era uma novidade, eu era o que era mais usado, eu lembro que eu estava no doutorado e um professor uma vez me disse, né, gente, não adianta ter tanto power se você não tem point, né? Não adianta você ter tanto poder de tecnologia, de recursos, de aplicativos, se você não tem o ponto principal, que é o aprendizado, que é o conteúdo que você precisa saber, tá? Para as disciplinas, para o que você estiver estudando no momento. Então, essa é uma dica de vida, tá? Não desvie o foco do que é o mais importante. E por mais besta que pareça, nesses tempos isso acontece demais sem a gente perceber, tá bom? Então, a última questão que eu queria falar sobre essas leituras, gente, e uma vez tendo tempo separado para estudar, sabendo que você precisa ter esse tempo, se organiza, distribui as leituras, tenta tornar isso o mais eficaz possível. Lembra que uma hora você deve ter que fazer prova, ou você vai precisar retomar aqueles pontos, então deixa tudo anotadinho, organizado de uma forma que você encontre facilmente. E no caso também, uma outra dica que vai ter a ver um pouco com a última, que é o trabalho em grupo. Por que não aproveitar para estudar em grupo? Pega um colega seu que você tem afinidade, ou um grupo de colegas que você tem afinidade, ou outros que você talvez não tenha tanto, mas que estejam dispostos a estudar. Monta grupos de estudos, divide de repente leituras que todos têm que fazer em matérias que são mais pesadas, e aí todos se comprometem a fazer essa leitura para discutir, igual um clube de leitura. Já ouviram falar que várias pessoas leem um livro ou capítulos de livro e depois conversam a respeito daquilo? Pode ser uma boa ideia. Pode, nesse grupo de estudos e de leituras, sempre escalar alguém para expor o texto que vai ser colocado para os outros debaterem depois. É uma forma de amenizar um pouco o impacto de vocês criarem outras estratégias, né, para vocês aprenderem conjuntamente. Então, isso é uma dica que eu acho que pode ser bem legal, né? Conversa aí com pessoas que estão aí no mesmo barco que você e vê quem topa isso, para que vocês possam crescer juntos, né? Detalhe, não estou dizendo para vocês fazerem naqueles esquemas em que um lê, faz a resenha, compartilha com todo mundo e os outros só leem a resenha e nunca mais leem um texto na vida. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Pode acontecer de, em momentos, somente um fazer a leitura mais precisa e os outros ali só darem uma passada por cima ou ver um resumo e depois recorrer à leitura, depois que essa conversa aconteceu, e aí tudo bem, não é um problema, na verdade serve para isso também, né? Para que vocês não fiquem tão sobrecarregados individualmente com essa leitura. Então formem esses grupos, mas não é para um encostar no outro e deixar somente alguns trabalharem ou somente um trabalhar enquanto todo mundo se aproveita, né? Não é essa a ideia, passa longe, é uma questão que envolve reciprocidade. Todos estudam, todos trabalham e todos usufruem dos resultados desses estudos. Então, pensem nisso, tá? Essa divisão de tarefas e de atividades trabalhando em grupo pode ser uma boa ideia, né? E pode ajudar até na terceira questão, que é o trabalho em grupo, mas segura aí de novo, já eu chego nisso. Vou falar da segunda questão que eu queria abordar aqui, que é o escrever.
Para muita gente, escrever é uma dificuldade para muito além do fato de dominar bem o português ou a língua que você está escrevendo os seus trabalhos, né? Como assim uma dificuldade para além de você dominar o português ou não? Porque a questão da expressão escrita, ela é fundamental, tá, gente? Não vou desprezar, na verdade, eu só vou enaltecer. Saber escrever, ter uma boa redação, uma boa expressão escrita, não cometer erros de português, conseguir concatenar o que você está querendo dizer num papel, expor aquilo é fundamental, isso é indiscutível. Só que existem outras questões além do saber escrever, tecnicamente falando. Existe para muitos a dificuldade mesmo de fazer esse movimento de articulação, né? Eu sei o que eu quero dizer, eu tenho boas ideias, mas eu não consigo escrever, ou então meu trabalho ficou horrível, quem lê não entende nada do que eu estou querendo dizer. O que eu faço para lidar com isso? Aí, gente, eu tenho 2 dicas para vocês. Primeiro, escrever é um processo que é muito interessante, é cognitivo, você aprende escrevendo, por isso recomendo sempre fazer as boas e velhas resenhas ou fichamentos, como eu acabei de dizer aqui, mas é algo que você precisa estar focado e com uma boa cabeça para aquilo. Então, que tal separar a melhor hora do dia quando você tem que escrever um trabalho ou quando você está fazendo um TCC, porque aí você vai precisar de constância nisso, tá? Então, tem gente que funciona super bem de manhã, assim que acorda com a cabeça vazia, né? Então vai lá, parece que uma luz... Já sentiram isso, gente? Você dorme à tarde estudando, porque eu tenho uma prova no dia seguinte, porque eu tenho que fazer um trabalho, porque eu tenho que entregar alguma coisa, e chega num ponto que parece que você não está entendendo mais nada, que nada faz sentido, que o mundo vai acabar, ó céus, ó vida, ó azar. Ou você migra para alguma outra coisa do tipo ficar no celular brincando, ou vai jogar um videogame, ou então você já pega, dorme, puf, cai. E no dia seguinte você acorda, olha para a mesma coisa e parece que tudo começa a fazer sentido, tudo flui. Nossa, que fácil, como que eu não tinha percebido isso antes? É a diferença de estar com a cabeça cansada e de estar com a cabeça livre, tá, gente? Então, para muita gente, esse melhor horário para funcionar mentalmente é de manhã cedo. Para outras pessoas, isso é tarde da noite. Tem pessoas que são diferentes. Acorda de manhã, nada entende, nada faz sentido, tá tudo confuso e de repente parece que sem você tomar um energético, quando vai caindo a noite ali, pá, as luzes vêm, né? Não só na cidade, mas vem na sua mente também. E você começa a ter muito mais facilidade de compreender as coisas e vem um otimismo, vem aquela... Tudo funciona. Então tem pessoas que são bem notívagas também para aprender, para absorver conteúdo. Se você é uma dessas, procura separar esse momento para você estudar, tá? Eu digo procura porque às vezes esse é um momento que você funciona super bem, mas você trabalha à noite, né? E aí não adianta muito. Você vai precisar reservar, se organizar para reservar outro tempo para estudar, se adaptar a isso, né? Então, se conheça e veja bem qual que é o melhor momento do seu dia para você escrever. Isso vai fazer toda a diferença quando você precisar entregar algo. E para quem está fazendo o TCC, que é um trabalho mais longo, que leva meses, às vezes anos para ser feito, faça isso todo dia. Aquele é o meu horário de fazer o meu TCC. É naquele horário que eu vou estudar. E aí tem uma dica também, né? Dica 1.1, vinculada a 1 aí, que é esse escolher o melhor horário do dia para escrever. Faça o seu caderno ou abra um arquivo, gente, do seu TCC. Que aí, às vezes, você não está escrevendo o próprio trabalho, mas todo dia você se obriga a escrever alguma coisa ali. Nesse seu melhor horário, olha, você se concentra para aquilo que você está pensando sobre o seu trabalho e vai escrevendo tipo brainstorm mesmo, sabe? As ideias que você tem, as ideias que você concatenou e vai colocando ali. Todo dia nesse melhor horário. Separa do arquivo que você está escrevendo o trabalho mesmo, tá bom? É um arquivo, é tipo um diário seu no trabalho. Muitos desses trechos depois vão acabar migrando para lá. Tá? Não esqueça de colocar também as referências do que você leu para escrever aquelas coisas ali, tá bom? Porque daí você consegue se localizar também na hora de fazer as referências. Então, essa, né, pode ser uma boa estratégia. E para quem está fazendo TCC, faça isso todos os dias,
tá? Tem que ser todo dia mesmo, inclusive final de semana, inclusive os dias de semana, os dias de cansaço, nem que seja 3 linhazinhas, para você manter o foco e para você ir desenvolvendo. Vocês vão ver como que isso vai ajudar demais a amadurecer os textos e a realmente produzir aquilo que você precisa. E a segunda dica, então dica 1, 1.1, dica 2, para ajudar você na escrita também. Gente, nunca, jamais, em tempo algum, escreva um texto e aí quando você coloca aquele ponto final, acabei, vou entregar. Manda para o seu professor, ou manda para o seu orientador, ou manda para os seus colegas que estão fazendo trabalho em grupo para você naquele momento. Nunca, jamais, em tempo algum. Gente, revise o seu texto, mas não é simplesmente revisar para ver se está tudo certo, porque ainda não é suficiente em geral. Deixe o seu texto descansar. O ideal é que você termine de escrever e deixe ali 1, 2 dias para depois você pegar, revisar, fazer as correções necessárias e entregar. Só que eu sei que esse é um mundo ideal. Dificilmente você vai ter 1 ou 2 dias como antecedência para finalizar um trabalho que você tem que entregar ou um texto qualquer que seja na faculdade. Então, se você não tem 1, 2 dias, que você deixe algumas horas ou alguns minutos pelo menos antes de revisar. Então, terminou, sentiu aquele alívio, pronto, acabei, né? Não ceda à tentação de mandar para as outras pessoas fazerem a leitura, tá? Seja o professor ou seus colegas. Deixa ali o seu texto, fecha o computador, o tablet, enfim, o que você estiver usando. Dá uma volta, bebe uma água, conversa, come alguma coisa, espera ali passar uns minutinhos, meia hora pelo menos, volta, revisa, corrige e aí você entrega. Tá? Ali o texto já descansou um pouco. As coisas começam a fazer mais sentido e você tem uma perspectiva mais crítica. Já viu que quando a gente está escrevendo, muitas vezes, a gente não percebe mais os erros, se as coisas estão fazendo sentido ou não, porque na nossa cabeça está tudo fazendo sentido. Agora, se no papel está fazendo, são outros 500. Né? Então, essa também é uma dica que há muitos anos uma professora me deu e fez muita diferença na minha vida. Né? Eu passei a deixar o meu texto descansar dentro do tempo possível, disponível para aquilo, tá? Então, gente, evite deixar a finalização dos seus textos para 5 minutos antes do horário de entrega, para que você possa ter pelo menos essa meia horinha para deixar o texto descansar, reler, revisar e entregar a versão final. Vocês vão ver como que vai melhorar a qualidade daquilo que você entrega de trabalhos. E mais uma vez, desculpa ser repetitiva, gente, para quem está fazendo TCC então, mais importante ainda, é um trabalho maior, é um trabalho mais longo, que envolve mais pesquisa, então tem que ter alguma coisa nesse sentido, tá? Para você conseguir produzir coisas melhores. Uma outra aí, vou colocar aqui, né? Dica 2.1, então, que me ocorreu agora. Usei muito essa estratégia quando eu estava fazendo mestrado. Eu escrevia a minha dissertação na biblioteca junto com uma amiga que estudava para concurso público na época, então a gente estudava junto. E a estratégia que eu usava muito era dar meus textos para ela ler. Então ali, aquela santa garota, né? Só amigo mesmo faz isso por a gente. Quando estava nos intervalos de estudo dela, né, ela revisava os meus textos. Ela lia, corrigia português, que é importante, né, mas especialmente ela me dizia se aquilo estava fazendo sentido ou não. Ela me contava se ela tinha entendido. Ela me dizia, olha, você quis dizer aqui, aqui, aqui. E eu dizia, é isso mesmo. Eu dizia, não, não é isso, tá ruim. Deixa eu reescrever isso daqui até fazer o sentido que eu quero expressar naquele texto. Então, dica 2.1. Se tiver a oportunidade, dependendo da situação, pede para alguém revisar seu texto. E aí a gente entra no último tópico que eu queria falar aqui, que é sobre trabalho em grupo. E as coisas estão conectadas, como eu disse antes, né? Quando eu falei de grupo de estudos mais cedo, e quando eu falo agora dessa dinâmica de passar para um colega revisar o seu texto, aí pode ser colega, seu pai, né? Teve uma vez, tinha uma família muito amiga também, acho que foi nessa mesma época da dissertação de mestrado, eu tinha alguns amigos que eram irmãos, né, e eu era muito amiga da família, o pai deles
estava super me apoiando também nesse processo. A gente já era amigo há muitos anos, então a mãe e o pai sempre estavam presentes e o pai dele se ofereceu para revisar meus textos. Então acho que eu cheguei até a mandar, olha, dá uma olhada aí, tio, para ver se está tudo certo, né? Então pode ser qualquer pessoa da sua confiança para fazer isso, né? E às vezes quando é uma pessoa que não é da sua área de conhecimento, melhor ainda, porque daí ela realmente vai poder te dizer se seu texto está claro ou se ele não está. Se alguém que não conhece aquilo entendeu a mensagem que você está querendo passar, é porque realmente ficou bom o texto que você está produzindo, tá? Mas não, voltando então ao trabalho em grupo e aos estudos em grupo e a essa questão que eu disse a vocês da revisão de texto. Quando você está fazendo um trabalho em grupo, gente, nada mais justo do que vocês revisarem mutuamente os textos de vocês ou as partes dos textos de vocês, tá? Essa é uma função da divisão de tarefas, porque o ponto fundamental, gente, do fazer trabalho em grupos, e vocês vão ser solicitados que façam trabalhos em grupos na faculdade, é dividir as tarefas. E dividir de uma maneira justa, tá, gente? Porque a pior coisa que existe no trabalho em grupo é um somente trabalhar e os outros não fazerem nada ou quase nada, ou somente alguns trabalharem e outros não. Não é justo. Claro que, se é um grupo de pessoas conhecidas, se o professor deixou vocês montarem um grupo, né, você tende, depois de um tempo de faculdade, a saber os colegas com quem você pode trabalhar, com quem você se dá bem, com quem a coisa funciona, e aí vocês já sabem quais são as habilidades de cada um, que cada um vai poder contribuir melhor para aquele trabalho, fica muito mais fácil, mas às vezes não é assim, né? Então, o segredo é dividir as tarefas e todos se empenharem. Tá? Se você já vai com aquela má intenção, porque isso é má intenção, tá, gente? Não tem outro nome. Se você vai com a má intenção de, porque eu trabalho em grupo, eu vou trabalhar menos, eu não vou fazer tanta coisa assim, deixa que os outros façam, fica muito complicado do resultado ser bom, tá? Então, ser bom seja o do trabalho ou seja da sua interação com as pessoas. E lembra do último vídeo que eu tive com vocês na semana retrasada? Rede de contato profissional. Seus colegas de sala são rede de contato profissional. Vai todo mundo lembrar que você era aquela pessoa que encostava nas outras para fazer o trabalho em grupo. Não seja essa pessoa, tá? Você não está cuidando da sua carreira profissional quando você faz isso. Então, vocês precisam dividir bem as tarefas e fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte, tá? Por mais que tenha alguns colegas que sejam melhores em alguns aspectos ou que estudaram mais e têm mais conhecimento, outros não têm tanto. Claro que essa diversidade vai existir, vai acontecer, mas não é por isso que você não vai dar o seu melhor, ou que você não vai minimamente trabalhar ali naquela dinâmica, se você não é essa pessoa, tá? Você precisa fazer a sua parte. Outra coisa, e isso aqui eu vou falar para aqueles que têm melhores desempenho e que são mais perfeccionistas e querem entregar um trabalho bom e que ficam muito preocupados se o grupo vai trabalhar ou se não vai. E se o grupo não trabalhar, não importa, eu faço sozinho, porque eu não vou entregar um trabalho porcaria. É com esses que eu tô falando, tá, gente? Trabalho em grupo é para dividir tarefas. E mesmo quando elas não são divididas igualmente, ou talvez da maneira que você ache que deveria ser, você está trabalhando em grupo, então você precisa ouvir as pessoas, tá? Eu sei que às vezes as pessoas não querem falar, elas não estão nem aí, elas querem só se aproveitar de você. Ok, respira fundo e tenta gerar alguma mobilização, tá? Porque muitas das vezes, quem é muito perfeccionista pode tender a ser muito centralizador, pode ser que se torne o mala do trabalho em grupo. Tá, gente? Então, desculpa dar essa notícia. Às vezes você está se achando porque você tira notas muito melhores, porque você estuda muito mais, porque você sabe muito mais do que as pessoas ali do grupo por esforço próprio, e isso é muito legal, mas você está sendo um mala chato que não sabe trabalhar em grupo. Porque às vezes é uma questão de saber ouvir a outra pessoa coloca uma coisa e não serve, não tá bom. Respira. E mesmo que as outras pessoas talvez não tenham o mesmo desempenho que você gostaria, ou que você mesmo comprovadamente tem, ou acha que tem, enfim, de tudo tem, né? E às vezes é legítima, na verdade, talvez, na maior parte das vezes é legítimo, toda a sua preocupação, né? Quando você sempre prima por ser um bom aluno e os outros colegas nem tanto, né? É legítimo, não estou desqualificando. Mas muitas vezes pessoas assim, elas tendem a não ouvir as outras e não valorizar o ponto que o outro está levantando. Aí não é trabalho em grupo, aí você fica o chato,
Ninguém quer trabalhar com você, as pessoas querem, mas querem porque você vai fazer um trabalho maravilhoso e elas não vão ter que fazer nada. Então, às vezes, você também está fomentando uma situação que totalmente te desfavorece. Você não aprende a trabalhar em grupo, você se torna uma pessoa super chata e egoísta, arrogante. Então, cuidado com isso, tá? Procure melhorar essa interação com o outro, com o colega, com as pessoas com quem você está trabalhando, e aí tudo tende a dar muito mais certo, tá bom? Então é isso, gente. São algumas dicas, não é um passo a passo do que fazer para estudar, para ter sucesso, né? Já disse a vocês que não é coaching que eu estou fazendo aqui, é muito mais uma coisa de experiência, de estudos, de vivência, de quem está do lado de cá como professor, mas que esteve, na verdade, para sempre vai estar do lado daí como estudante. Professor estuda a vida inteira, tá, gente? Não sei se vocês já tiveram essa notícia, mas é isso, tá? Para quem está pensando em seguir carreira acadêmica, o gostar de estudar, ele tem que fazer parte da sua vida. Então, para quem já esteve desse lado, continua estando, mas está do lado de cá também como professor, é por isso que eu queria compartilhar com vocês essas dicas. E bom, se você gostou desse vídeo, lembrou de alguém que pode ser útil assistir, né, seja estudante de Relações Internacionais ou estudante universitário de maneira geral, especialmente curso de Humanas, compartilha, né? A gente vai ficar muito feliz de chegar a lugares que nós não imaginamos ainda e poder ajudar também pessoas com a nossa experiência. Então, deixe seu like, compartilha, comente, esclareça suas dúvidas, pergunte, né? A gente responde, como eu já disse várias vezes, e já está inscrito no nosso canal, né? Já ativou o sininho para receber, não só essa sequência de vídeos, mas todas as outras. Espero que sim, se não, agora é a hora. Obrigada, gente. Semana que vem, o professor Fred Dias vai falar um pouquinho mais sobre método e depois a gente vai ter o nosso último episódio com essas dicas de formação acadêmica e profissional. Tem mais um ainda, espera aí, hein? Tchau! Que tal começar a colocar em prática essas dicas? Vamos encontrar um grupo de estudos trilegal para colocar a última delas em prática. Semana que vem, no episódio 7 de verão, o professor Fred Dias vai trabalhar com a gente caminhos para encontrar e aprimorar um problema de pesquisa, a pergunta que guia sua investigação, ou seja, a parte mais importante dela. O episódio está recheado de exemplos práticos de sucesso. Sexta às 18 horas, o Trilegal volta. Fui.